Você quer começar daqui a uns 2 minutos? Você que diz. Tá, 2 minutos. 14h35 a gente começa. Beleza. Nós fizemos um formato aí de lista de presenças online. A gente vai mandar um formulário no finalzinho da sua apresentação. Então, eu pediria para você me avisar com uns 10 minutos de antecedência para a gente poder soltar esse formulário para o pessoal preencher, tá? Beleza, perfeito. Pode deixar. Quem não está ouvindo, almoxarifado, não sei quem é almoxarifado, não está ouvindo. Alô, Larissa. Joyce. Tô indo. Olha, os pacientes vão escutar a gente também, é? Eita. Perfeito. Isso aí. Sim. Olha lá o Gustavo dando oi aí para você. Gente, cadê? Tá. Porque eu não estava vendo todas as câmeras, agora que eu vi que tem um monte de câmera aberta, meu Deus, socorro. Tem muita gente. Larissa já está ali recorrendo, almoxarifado. Já. Ana, recebi seu e-mail, mas ainda não respondi. Vi que você eu te perdoo, eu te entendo. Oi, tudo bem? Tudo bem. A gente está na mesma, amigo. Eu fui responder ontem no e-mail da Joyce. Boa tarde, Ana. Eu acho que fazia tempo que a Joyce tinha mandado. Meu Deus, isso é socorro. Vocês dois que vêm aqui para nos visitar no final do mês. mês. Pode começar, viu, Alan? Perfeito. Vai ser só o Cláudio. É o Cláudio? Vai ser só o Cláudio dessa vez. Alan vai para, acho que está em Consamília com Vanessa, não sei. Rio Grande do Sul. Está indo para o Rio Grande do Sul, para 2 interiores, assim, bem longe do Porto Alegre. Vamos pegar a estrada um tempão. Eu vou para aí. Vocês conseguem visualizar a apresentação, né? Sim. Cláudio, se você quiser compartilhar alguma informação, alguma contribuição, tá, ao longo dessa apresentação, fique à vontade. Turma, primeiro, obrigado por todo mundo estar aqui, ter aceito esse convite, né, que a turma da qualidade aí da Vale Infusões fez para vocês. É uma semana importante, quando a gente está falando quando o tema é segurança do paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, segurança do paciente, fazendo relação aí, interpelação com a metodologia, com a acreditação, o que é que significa, o que é que isso muda dentro da Vale Infusões, o que é que isso muda dentro de uma terapia, e o serviço de terapia assistida. Inclusive, eu tentei utilizar as cores dos cartão que me mandaram para ficar uma coisa mais... Opa, estou aqui com a turma, vamos lá. Espero que seja benéfico para vocês, tá? Imagino que são outras ações que estão acontecendo junto aí na Vale, e a gente está começando com esse momento aqui. Não tem como a gente falar de segurança do paciente sem a gente lembrar da definição da OMS para o que é segurança do paciente, nem sem falar das 6 metas internacionais de segurança do paciente. A OMS, ela define segurança do paciente como uma redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Por mais que essa definição ela pareça 100% relacionada com o processo de assistência ao paciente, ou seja, que está relacionado com a enfermagem, com a farmácia, com o técnico, com a turma que está ali dia a dia com o paciente, fazendo as aplicações, fazendo os procedimentos,
A segurança do paciente é um assunto para que a gente fale com todo mundo, não à toa, todos vocês estão aqui com a gente conversando sobre isso hoje. A OMS definiu também as 6 metas que todo mundo sempre fala, todo mundo quando se relaciona com a segurança do paciente sempre fala das 6 metas, né? As 6 metas é muito importante, as 6 metas, tá, mas quais são as 6 metas? Só a caráter de revisão mesmo dessas 6 metas, a gente já teve alguns momentos com vocês para falar disso, só que sempre vai ser momento para a gente discutir, para a gente lembrar, para a gente reforçar quais são essas metas. A primeira meta aí, na ordem, a identificação do paciente, a identificação correta do paciente. Essa identificação correta do paciente é desde o momento em que ele chega na Vale Infusões, que a recepção faz o cadastro do paciente, ao momento que ele sobe para a sala, que ele se dirige para a sala de infusão, enfim, os médicos, e que todo mundo ali faz a conferência da identificação do paciente, para que a gente garanta que tudo que é feito ao paciente, com o paciente, seja realmente aquele paciente, não o paciente errado. Comunicação efetiva vem também como uma segunda meta, com outra meta de segurança do paciente, porque se a gente não tem comunicação efetiva entre os processos, entre os profissionais, a gente não consegue ter nenhum processo seguro. É mais específica essa meta para a comunicação entre os profissionais de saúde, pensando aí na transição do cuidado que é feito entre um farmacêutico, uma enfermagem com o médico da Vale com o médico prescritor, ou seja, o médico de fora da Vale. Enfim, toda essa comunicação é importante para que a gente garanta aí o cuidado relacionado ao paciente que é atendido na Vale. Também como meta aparece a segurança na administração dos medicamentos. Então, tudo que envolve uso seguro de medicamentos, armazenamento seguro de medicamentos, tudo que a gente faz relacionado a isso entra como meta. Então, a turma aí dos suprimentos, do almoxarifado também, por que não? Mas de suprimentos, de compras, está diretamente ligado a isso e, obviamente, a farmácia, né? Farmácia e também a turma da enfermagem. Cirurgia segura, ela entra aí como umas 6 metas. Lembrando que essas 6 metas, enfim, segurança do paciente, ela tem uma abrangência para a saúde, então cirurgia segura está muito relacionado à perspectiva dos hospitais, né, para a gente fazer a cirurgia certa no paciente certo, no tempo certo, e ela entra como cirurgia segura. Higienização das mãos, que a gente aprendeu com a pandemia, é uma meta de segurança do paciente, a higienização das mãos, garantir que a gente higienize as mãos corretamente para prevenir infecções. E, por último, a redução de risco de queda e prevenção aí de úlceras por pressão ou de lesão por pressão, LPP, como cada um quer chamar, nesse conceito. Se a gente traz para um pouco para a realidade da Vale, eu entendo que a gente se encontra nesse âmbito aqui. O cirurgia segura, ele cai, por exemplo, enquanto meta, e a gente vem para o procedimento seguro. A gente geralmente fala assim, da infusão segura. Então, a gente tem uma meta aí para cumprir, que é que o paciente faça a infusão, faça o procedimento aí seguro, faça o procedimento correto, e, obviamente, os demais a gente vai adequando também. A turma já deve estar trabalhando com vocês, eu sei que na programação de vocês vão trabalhar tanto essa semana quanto na próxima, nas unidades, os protocolos de segurança do paciente. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que é isso mesmo, que vocês vão trabalhar, acho que a gente já vinha trabalhando agora, a gente só vai aumentar mais o trabalhar sobre o tema de segurança do paciente, seja nesse tempo agora de setembro, que é comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paciente, seja em abril, que no Brasil a gente comemora o Dia Nacional da Segurança do Paciente, vou explicar o porquê de abril, e a gente tem até o mês de abril inteiro, abril pela segurança do paciente, geralmente, para que a gente reforce em 2 momentos, em 2 meses diferentes, nos dois semestres do ano, para que a gente fique sempre falando e reforçando sobre esse tema e a gente vai sempre aprofundar, principalmente quando a gente chega num negócio chamado acreditação. E a acreditação ele veio para reforçar esse item chamado segurança do paciente. Falei aí das metas, falei bastante, a gente sempre fala das metas, a gente vem em todo lugar, a turma falando das metas, só que esse é só um lembrete para a gente, para todo mundo que está aqui, né? Que as metas, elas não resumem a segurança do paciente, nem a segurança do paciente se resume às 6 metas internacionais. A gente tem um globo de ações, itens ao redor desse contexto todo, ao redor do contexto de segurança do paciente, que começaram muito antes das metas, para que a gente tivesse um cenário favorável para ter as situações aptas para garantir o que é segurança do paciente. Vou dar um exemplo da higienização das mãos.
essa teoria, essa questão da higienização das mãos que a gente aprendeu muito na pandemia, ela vem lá de anos atrás, quando o médico que defendeu que higienizar as mãos reduziria o impacto aí relacionado à infecção, ele foi internado como um louco, ele foi internado como um psicopata, um psiquiatra, paciente psiquiátrico, porque ele dizia que higienizar as mãos antes de fazer uma cirurgia era bom, e ninguém acreditava nele. Anos depois, de fato, foi verificado cientificamente que isso era possível. Essa linha do tempo aqui é para que a gente entenda esse contexto de que as 6 metas, por exemplo, elas chegaram para a gente aí quase há pouco tempo, 2009, para a gente começar a falar de segurança do paciente. Vou voltar aqui para o ano de 1845, lá contar uma historinha para vocês, na Guerra da Crimeia. A turma da enfermagem sabe isso muito melhor que eu. Que na Guerra da Crimeia teve uma personagem que se destacou bastante, chamada Florence Nightingale. Florence Nightingale, que é a dama da luz, a enfermeira da luz, que na guerra começou a tratar os pacientes, classificando aqueles pacientes, fazendo uma triagem daqueles pacientes. E nesse momento, ela já se preocupava com a segurança do paciente. Ela já tinha uma metodologia seguida ali para que conseguisse triar, conseguisse cuidar dos pacientes com uma situação diferente, com uma delicadeza. Não à toa, Florence Nightingale, ela geralmente é usada como referência na enfermagem, né, como uma enfermeira de referência, e para a segurança do paciente e acreditação também. Não tem como a gente fugir desse quesito, fugir dessa história. Lá em 1999, distância, viu? De 1845 para 1999, foi lançado um livro chamado, não vou falar em inglês, vou falar em português mesmo, é Raio Humano, que ele conta sobre situações de erros médicos, sobre situações que levaram a gente entender mais sobre esses protocolos que a gente tanto fala hoje, sobre essas situações que aconteciam e que o errar ele estava mais associado ou ligado aos processos ou às situações do que necessariamente Deixa eu só desativar o WhatsApp, porque eu fico muito agoniado quando eu estou falando. O livro ele falava sobre essa questão dos processos mais do que sobre as pessoas. Então, quando a gente está falando, vocês vão ouvir muito falar isso sobre a não culpabilidade de um erro na assistência, de um erro relacionado à segurança do paciente, de um evento adverso, de uma notificação, de fato, a perspectiva de que o erro ele pode estar mais ligado a um processo, a uma sistemática, do que necessariamente ao nosso ato, ao nosso fazer. Lá em 2002, passando esse livro, essa questão toda, na 55ª Assembleia da OMS, foi discutido entre os países participantes dessa Assembleia que a segurança do paciente ela precisava ter um apoio maior, um reforço maior, precisava ter mais atenção. Então, foi promulgado que tivessem mais artigos científicos, mais conversas científicas, mais pesquisas científicas a respeito da segurança do paciente, para que esse tema, de fato, viesse à tona, para que, de fato, esse tema se tornasse um tema global. E só em 2009, na 57ª reunião da Assembleia da OMS, que eles lançaram aí as 6 metas internacionais, essa que eu falei anteriormente. Essas metas internacionais, elas foram lançadas pela OMS junto com a metodologia, com a acreditação. Olha, vejam como a gente está relacionando já o tema acreditação. Foi com a acreditação Joint Commission. A Joint Commission é uma acreditação americana. Então, nesse momento, foi que foi lançada essas metas internacionais para o mundo inteiro, para que o mundo começasse a fazer essa adesão relacionada às 6 metas internacionais de segurança do paciente. Só que no Brasil, a gente só foi ter acesso, de fato, como uma situação legal implantada em 2013. Em 2013, quando lá, no dia 1º de abril, foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que falava sobre as empresas, as instituições de saúde terem adesão às 6 metas internacionais. E depois, no dia 25 de julho, se eu não me engano,
falha a memória aqui, também em 2013, foi lançada a RDC 36, que fala especificamente sobre esse processo, o processo do núcleo de segurança do paciente, das 6 metas, da adesão dos protocolos, desse contexto todo. Faça uma avaliação aqui nessa linha de tempo que aparece para vocês. 1845, lá uma enfermeira começou a trabalhar e pensar nas lógicas. 2013, a gente oficializou isso no Brasil, para que fosse trabalhado e reforçado em toda a instituição as práticas de segurança do paciente, começando com as 6 metas. Só para deixar claro, essas 6 metas elas não foram pensadas do nada. Lembrar que, aqui em 2002, eles definiram fazer pesquisas, definiram entender como funcionava mais e como eles podiam propagar isso. As 6 metas elas foram definidas de acordo com os eventos adversos mais prevalentes nas instituições, com os erros mais comuns, com as situações mais comuns que levavam a falhas na assistência, que levava a danos ao paciente, que é o que preconiza, se a gente pensar em enquanto termo, enquanto significado, conceito de segurança do paciente. 2013. Estamos no ano de 2021. E a gente ainda encontra instituição que não aderiu a uma mínima prática de segurança do paciente. A uma mínima prática de uma identificação segura, por exemplo. Então, imaginar que você ainda pode ir num hospital e, sem querer, você, no lugar de operar uma perna esquerda, operar a perna direita, né? Sem querer, o médico errar e deixar dentro do seu estômagozinho ali uma tesourinha que ele esqueceu na hora de fazer a cirurgia. São situações que a gente encontra muito. Eu ia colocar alguns exemplos, não coloquei, acabei de lembrar nessa cabecinha, poder ter colocado alguns exemplos para dar um impacto relacionado a isso, mas nosso assunto aqui é mais também relacionado à acreditação. Então, eu trago para vocês, aqui nesse mesmo escopo, olha que não está passando, essa perspectivinha azul aí, que são um pouquinho mesmo só, se a gente pensar em acreditação, como elas estão alinhadas. Aqui, em 1924, esse PPH aí é o programa, o plano de padrões hospitalares que o Colégio Americano de Cirurgiões começou a instaurar, pensando lá nas práticas que eram feitas pela Florence, né, de fazer ali os critérios, definir as situações, triar os pacientes. O Colégio Americano estabeleceu que tem um protocolo, um plano de práticas que todos os cirurgiões, todos os hospitais dos Estados Unidos deveriam seguir um padrão do que eles consideram como qualidade, seguir um padrão do que eles consideram para ter ali a qualidade na assistência e a segurança para o paciente. Isso aqui é o Colégio Americano. O Colégio Americano de Cirurgiões, que por um acaso tem um movimento muito grande, e a gente começa com a acreditação na metodologia americana, que é a Joint Commission, aquela que lançou as 6 metas internacionais lá em 2009. Já em 1999, a gente tem aí o primeiro sinal de que no Brasil está chegando uma metodologia, e a metodologia ONA. A metodologia ONA, que é a que vocês estão participando, ela chegou no Brasil em 99. No ano 2000, só tinha uma, não lembro agora se era uma ou eram 2 instituições acreditadas pela ONA. E a gente foi seguindo isso. Esse caminho aí para ser feito. Então, a acreditação, ela está acompanhando o processo de segurança do paciente desde o começo. Está andando junto ali, não tem como ser uma coisa separada. Ela vem junto. E hoje, quando a gente vem para o cenário atual, 2021, a gente tem diversas metodologias, além da metodologia americana, que é a Joint Commission, além da metodologia nacional, que é a ONA, a gente tem metodologias europeia, a gente tem a canadense, a gente tem as distinções, vocês aprenderam, vocês conheceram a distinção, a gente tem metodologias que são específicas para serviços, por exemplo, se uma instituição quiser certificar só, acreditar só o seu serviço de enfermagem, ele consegue, o seu serviço só de urgência, ele consegue, e assim a gente vai caminhando. A ideia aqui, no entanto, é a gente falar de como é que a acreditação vai potencializar a segurança do paciente ou vice-versa. Deixa eu passar aqui para a gente entrar, de fato, no que é a acreditação. Essa acreditação que eu estou falando tanto aqui, talvez tenha gente que não saiba o significado ou o que seja. De forma bem direta e objetiva, quando a gente pensa em acreditação, a gente pensa em uma metodologia que é voluntária, uma metodologia que ela não é obrigatória
E uma metodologia em que, quando as instituições resolvem passar por essa metodologia, ela vai começar verificando, aí, avaliando situações que vão além dos requisitos legais daquela instituição. Porque o que é legal, a gente entende que já está sendo cumprido. Mesmo assim, a acreditação ela vai se preocupar um pouco nas questões legais. E a gente começa a ter uma relação muito grande de como a acreditação é importante para uma instituição quando ela se compromete com essa metodologia. A acreditação é um método avaliativo da gestão, fiz questão de destacar a palavra gestão, pensando aí numa forma de mensurar e atestar a qualidade da organização, atribuindo assim uma credibilidade. Quando alguém diz, eu tenho uma acreditação, né? Quando uma instituição diz, eu tenho acreditação, é porque alguma instituição externa foi nessa instituição, foi nessa empresa e atestou essa credibilidade. E deu um crédito para essa credibilidade. Deu um crédito para essa empresa, para essa instituição, de que, olha, você tem um padrão de qualidade aqui, viu? Você tem um padrão de segurança estabelecido aqui. É esse conceito, é essa ideia que a acreditação vai dar e que vai acontecer com a Vale Infusões no final do ano. Imaginem que ao final do ano, em dezembro, só para lembrar o nosso tempo, vocês vão passar por uma visita de acreditação, e nessa visita de acreditação, creio eu que a gente vai ter um sinal positivo ao final dos trabalhadores dizendo, nós recomendamos a ONA 1, 2, enfim, nós recomendamos a ONA no nível 1, nível 2, então eles vão recomendar para a ONA, que é a metodologia de vocês, que vocês recebam um certificado da ONA contestando que sim, vocês têm uma gestão aí pautada, uma situação de qualidade que você consegue encontrar na realidade do contexto. Deixa eu passar aqui, que eu sou muito disperso. Apareceu um chat, já fui ler o chat, socorro. O que está acontecendo com esse rapaz? Se a gente pensa ainda no papel da acreditação para as instituições de saúde, vamos pensar o seguinte, lá vem o pessoal da qualidade, dizendo que a gente tem que fazer protocolos, lá vem Acredite, dizer que a gente tem que fazer políticas, que a gente tem que fazer umas normativas, umas situações, e tem indicadores para fazer, tem tanta coisa para surgir, e a acreditação, ela vem de fato, para que a gente tenha essa evolução, para que a gente faça isso acontecer, e que ela teste que aquilo está sendo feito dentro de um processo, dentro de uma metodologia requerida, dentro de uma situação, aí de um padrão referido, para que a gente consiga ter isso. Então, se a gente pensar no grande papel de uma acreditação de saúde, de uma certificação que é dada para a instituição, para a Vale Infusões, ela vem sempre garantir que aquilo ali, que a gente está dizendo que a gente faz, está sendo feito. Para dizer que aqueles padrões, modelos e processos, eles seguem ali um ritmo e que a gente sempre tem como final aí um foco em melhorias. Esse foco em melhorias é muito importante a gente lembrar sempre, para que a gente não fique agoniado ou ansioso no contexto seguinte. A gente tem que ter 100% da acreditação, a gente tem que ter 100% dos itens corretos, conformes, a gente tem que ter 100% de tudo agora, porque se a gente não tiver tudo agora, vai dar tudo errado. Sempre que a gente pensa em acreditação, sempre que a gente pensa na metodologia de avaliação, enfim, em situações que a gente vai ser avaliado, ou do que a gente tem que fazer, vamos pensar em steps, vamos pensar em passos que nós vamos dar para que a gente consiga chegar a um determinado lugar. Nosso foco hoje é a metodologia ONA, é a acreditação ONA, então a gente tem um caminho para traçar. Vocês receberam um diagnóstico, esse diagnóstico deu para vocês um cenário do que vocês precisam melhorar para que no final do ano vocês sejam acreditados. Não significa que no final do ano eu precise ter 100% fechado, porque eu nunca vou ter 100% fechado. Porque o papel da acreditação é esse. A acreditação ela vai chegar para a gente na visita do final do ano, ela vai dizer, vocês estão acreditados, mas tem isso aqui, isso para fazer. Aí vocês, tudo certo, beleza, temos acreditação, passou. Aí daqui a 8 meses ela volta. Vamos fazer a manutenção, verificar como é que está tudo aí, como é que está tudo ok, se está tudo ok ou se não. Aí está tudo ok, mas a gente pode fazer mais isso aqui. Passado 8 meses, e isso aqui vai virar um ciclo. O ciclo da melhoria, o ciclo do processo, a melhoria contínua. E isso vai ser para sempre. Digo isso por quê?
Temos um avaliador aqui na nossa reunião, que é o Cláudio. Eu aprendi muito com o Cláudio. Eu fiz o curso de avaliador, eu não cheguei a ser avaliador, de fato, com uma instituição acreditadora, só pela ONA, mesmo o curso da ONA. E uma prática muito clara do avaliador é que ele encontre possibilidades de crescimento na instituição. Ele está para ir na instituição olhar o papel de como ele pode melhorar aquela instituição frente ao processo que a instituição, frente ao padrão que a instituição escolheu. Então, se a Vale Infusões escolheu a ONA, o papel do avaliador ali é verificar, além da conformidade do que está sendo dito no manual, do que está sendo aplicado na Vale, é procurar uma melhoria. Então, ele vai entrar, por exemplo, nos indicadores, vou citar a Ana, porque a Ana está visível aqui na minha tela, mas os indicadores da lei de gestão de pessoas, ele vai dizer assim, tá bacana você fazer esse indicador, mas você já pensou em linkar esse indicador com isso, com isso, com isso, com isso? Aí você, meu Deus do céu, mas eu demorei tanto para fazer isso, a pessoa diz aqui, disse aqui que eu preciso fazer isso, é porque ele está buscando o melhor para vocês. Então, o papel da acreditação vem para isso, vem para que a gente suba, literalmente, pegue aqui o caminho de sempre ser melhor. Não à toa existe o nível 1, o nível 2, o nível 3. Depois a gente vai para umas recertificações. E, eventualmente, é natural e normal a instituição que ela faz o nível 1 da ONA, faz o nível 2, faz o nível 3. Aí ela começa a fazer uma recerte. Depois ela faz, rapaz, o que a gente faz agora no internacional? Aí ela parte para a internacional, seja americana, seja a canadense, ou a espanhola, enfim. Aí ela começa, ela faz também nível 1, 2 e 3, e assim ela vai. E isso, obviamente, duram anos. Não é do dia para a noite, isso são anos de maturidade de gestão, isso são anos de protocolos, de modelos, de situações, de processos que estão avançando. Podemos estar agora no começo de uma metodologia nova, mas isso significa que vocês vão estar muito bem pautados lá na frente. Eu trouxe aqui, esse cenário aqui, se a gente pensar, fazendo a relação com segurança do paciente, que a gente tem uma clareza muito grande do papel da acreditação com o que requer o padrão da ONA. Se eu pensar em padrões do que a acreditação requer aqui, leiam comigo aqui embaixo. Ela se preocupa, a acreditação, né? A metodologia, os padrões, o que requer, né? A ONA. Quais são os requisitos, os padrões que requerem uma instituição para se adequar à acreditação ou ao nosso padrão de certificação? Não são só esses, tá? Mas, por exemplo, acesso ao cuidado e continuidade do cuidado. Então, vão ter itens que estão listados nos manuais de acreditação, que eles se preocupam com acesso ao cuidado do paciente ou a continuidade do cuidado. Significa que o quê? Como o paciente chega na Vale Infusões? Como o paciente é tratado na Vale Infusões? Como é que a gente se preocupa com aquele encaminhamento quando o paciente sai e não volta mais? A gente pensa nos indicadores que a gente começa a trabalhar lá na recepção ou na gestão do acesso. Tá, mas quantos pacientes desmarcaram? Quantos pacientes a gente vai conseguir recuperar? Quantos pacientes que não conseguiram voltar? Por que a gente está facilitando esse acesso? E vocês dão um banho, um show nesse quesito. Então, vamos relacionar também o papel da acreditação dos padrões com a segurança do paciente. Direito dos pacientes e familiares. É imprescindível que no processo de acreditação, assim como no processo de segurança do paciente, se a gente pensar no estímulo, na criação de uma cultura de segurança do paciente, a gente envolver o paciente e a família no cuidado dele. O paciente chega, a gente dá uma cartilha orientando o que é que ele vai acontecer com ele, o que vai fazer, o que é que vai ser feito. A gente pede para ele assinar um terminho ali de confidencialidade, não, um termo de consentimento sobre os riscos possíveis que podem acontecer na hora da infusão. A gente dá um direito ao paciente do que ele pode fazer e lembra para ele também os deveres dele ali dentro da instituição. Eu vou contar uma coisa aqui que foi engraçada numa dessas visitas que nós fizemos para uma empresa, para uma instituição, e essa questão, falando sobre essa questão de direitos e deveres, eu levei e foi muito engraçado mesmo. Por quê? Porque era uma clínica e na recepção da clínica tinha um aviso assim: atenção pacientes, por gentileza, não fazer reclamações. Não fazer reclamações, pois, principalmente se for relacionado ao atraso dos médicos. Os médicos já sabem que estão atrasados. Não reclamem na recepção, nem quando chegar na sala do médico, reclamem com o médico, porque o médico
Enfim, isso para mim foi uma coisa muito cômica, mas, obviamente, ali, a gente com a nossa postura muito ética, muito educado, eu chamei os responsáveis pela clínica e fiz a pergunta, por que tem aquela placa lá na frente? E o cômico foi ele dizendo, que placa? Eu falei, a placa que tem na sua recepção, falando que o paciente não tem que reclamar. O paciente não pode reclamar, o paciente não pode ser envolvido. Como é que é isso para vocês? Eles falaram, não lembro de placa nenhuma. E a turma da instituição não lembrava que tinha uma placa falando isso, porque foi uma clínica adquirida. Enfim, passou. Obviamente, não cabia aos valores daquela nova turma que tinha assumido a clínica, mas é uma impressão que talvez o paciente tinha, e o paciente talvez chegava ali ficando tímido assim para não falar. Então, vejam como é importante o trato que vocês têm quando vocês recebem um paciente em todos os lugares. Receber o paciente pode estar relacionado à recepção, mas a recepção do paciente ela acontece em todo o caminho do paciente. A gente recebe o paciente quando ele fala com a gente por telefone, a gente recebe o paciente presencialmente, a gente recebe o paciente na triagem, a gente recebe o paciente na infusão, a gente recebe o paciente quando ele precisa tirar uma dúvida administrativa. Então, a recepção, o envolvimento desse paciente, também a educação dele, no processo do cuidado dele, é essencial. Tem ali processos de avaliação dos pacientes, como é que a turma da assistência está avaliando os nossos pacientes, quais critérios que são utilizados para isso. A gente tem scores, a gente tem númerozinhos para acompanhar, indicadores, todas essas etapas. Segurança nos procedimentos, em tudo, gerenciamento e uso de medicamentos, a preocupação. Eu vi uma coisa agora que eu mandei para a Cláudia, não tem problema falar isso, de uma clínica que está dando uma mochila, eu achei aquilo fantástico, não sei o que é, mas é uma mochila para o paciente colocar a medicação dele dentro, como brinde. Eu fiz, olha como eles estão ricos, né, para distribuir uma mochila para o paciente que traz a medicação de fora. É interessante, porque ele está proporcionando ali uma ajuda ao paciente para que ele consiga fazer a transferência ali daquele medicamento de forma mais correta, mais segura, já que tem que ter uma temperatura indicada. Estou falando isso porque foi aberto, foi publicado na rede social deles, tá? Então, está lá aberto para quem quiser ver. Educação de pacientes familiares, como eu já falei. Então, se a gente pensar num contexto da acreditação para a segurança do paciente, a gente tem um contexto aí, um conjunto de requerimentos que estão diretamente relacionados à segurança do paciente, à segurança no cuidado do paciente, que não dá para fugir. No meio disso tudo, a gente tem uma gestão da qualidade. A gente tem, quando eu estou falando aqui de gestão da qualidade, eu não estou falando da Vanessa e da Dayana. Dayana ou é Daiane? Da Day. Não lembro, não sei se é Dayana ou é Dayane, desculpa. Mas eu não estou falando do setor de gestão da qualidade. Eu estou falando do processo chamado gestão da qualidade. O processo de gestão da qualidade, ele vai unificar essas duas pontas, muitas vezes. Acreditação e segurança do paciente. Daniele, meu Deus do céu. Mil perdões, Daniele. Me perdoes. Então, a gestão da qualidade, ela vai unificar esses processos, essa ferramenta chamada acreditação e esses processos aqui de segurança do paciente. Inclusive, é uma situação que a gente sempre fala. A acreditação ela pode ser classificada como uma ferramenta de gestão, porque ela traz situações, sistemas para que a gente consiga seguir aí uma linha lógica. A gestão da qualidade ela vai ser fundamental para fazer essa ponte. Por quê? Porque são os processos de gestão da qualidade, lá, gestão de documentos, gestão de riscos, gestão de auditorias, gestão dos processos, todos esses itens que fazem essa ponte uma com a outra. Vamos pensar aqui junto com a gente. Quando a gente pensa em padronizar documentos, né, em fazer os POPs, as políticas, os documentos, para que tudo esteja ok dentro do padrão, a gente está dando um padrão de qualidade Vale Infusões. Hashtag qualidade vale. Então, assim, eu tenho um padrão definido pelo processo de gestão da qualidade para que a instituição Vale siga um procedimento correto, siga uma situação correta, porque isso impacta lá na segurança final ao paciente. Isso impacta lá na segurança do próprio profissional de saúde. Lembrando para vocês, não sei se vocês lembram, mas em abril desse ano, foi em abril desse ano ou foi do ano passado, Alan Agra? Não lembro. Ou foi no ano passado. O tema da acreditação, que eu não falei desse ano, vou falar, o tema de segurança do Dia Mundial de Segurança do Paciente foi assim, segurança do paciente também é segurança do profissional. Não tem como a gente desassociar uma situação com a outra. Perfeito, você mandou coisa porque eu já tinha esquecido de dizer, pessoal, falta 10 minutos para acabar, mandem a lista para
para preencherem coisa. E agora que vocês mandaram, acho que é para preencher o link acima, pessoal. Esse link que está no chat aqui, fazendo só um pause aqui, é para vocês colocarem o nome de vocês, que é uma lista de presença, tá? Então, anualmente, eles dão um tema para o processo de segurança do paciente. Ano passado foi relacionado à segurança do colaborador, quando? Se eu trato o colaborador, se eu deixo o colaborador seguro, se eu tenho processos ali que asseguram a estabilidade do meu colaborador emocional por conta da pandemia, eu consigo garantir a segurança do paciente. Não tem como a gente falar de segurança do paciente sem falar de segurança do colaborador. A gente volta para os processos da qualidade. Lá nos processos da qualidade, a gente sempre pede qualidade e acreditação, a gente fala de pessoas, a gente pede todos os documentos referentes à segurança do colaborador. A gente pede situações que são relacionadas ao colaborador. Então, não tem como esses eixos estarem desconectados. Na verdade, hoje não existe a gestão da qualidade sem segurança do paciente. É impossível, é desassociável isso, essa prática. Esse ano, só vou falar um parênteses para vocês aqui. Esse ano tem um tema de segurança do paciente, que é cuidado materno e cuidado neonatal. Eu não trouxe ele para cá porque não se encaixa muito com o negócio da Vale. Mas a gente vai falar, inclusive, na sexta-feira um pouco disso nas redes sociais da Acredite, porque é um contexto global. Ele é voltado muito para a mortalidade materna e a mortalidade neonatal. Por quê? Porque na pandemia, a mortalidade das mães foi altíssima, assim, aumentou absurdamente por conta da Covid, e obviamente nas situações que eram cometidas, teoricamente, enfim, os números que são ditos, o neonatal ele até diminuiu, mas era tipo a situação assim, eu consigo salvar mais o filho, mas amanhã eu não vou conseguir salvar. Tem umas situações relacionadas a isso, mas que não cabe falar agora, porque também não é o nosso tema focal, tá? Então, sempre a gente vai associar a acreditação, segurança do paciente com a qualidade aí, com a gestão da qualidade, os processos de gestão da qualidade, não só o setor de gestão da qualidade, mas os processos, fazendo toda essa ligação, esse ligamento. Então, se a gente tem ali a definição de acreditação, que eu falei lá no começo da definição de segurança do paciente, que é reduzir ao mínimo aceitável, né, o risco, o dano ao paciente. Se a gente tem isso, pensando no que é feito na assistência, o que é feito de forma global, a gente tem princípios que são feitos lá na gestão da qualidade, que são pautados em controles, né, são pautados em redução de gargalos, de situações, minimizar porque a gente tem possibilidade de minimizar riscos e a melhoria e eficiência dos processos. Então, a gente tem um pacote completo para que a gente instaure, para que a gente consiga ter uma cultura de segurança do paciente muito bem localizada, muito bem feita dentro da instituição de saúde. A instituição, por sua vez, ela vem para garantir que todo esse controle, toda essa redução de gargalos, melhorias que a gente tem, eles estejam alinhados com os processos de segurança do paciente, para que a gente consiga verificar o quanto que a gente está reduzindo nesse objetivo de segurança do paciente aos padrões que a gente escolheu. Quando a gente conversa com a turma da qualidade, a gente conversa assim, como é que está o cenário de gestão de evento adverso? Como é que está o cenário de notificações? Qual é a relação que a gente faz das notificações que os profissionais estão fazendo com as metas internacionais? Qual é a relação que a gente faz com as notificações com os processos de melhoria? Como é que a gente consegue imaginar ou enxergar as melhorias vindas desses processos? Hoje mesmo eu estava na instituição e foi muito engraçado como eu falei isso com eles. Eu falei, a gente precisa pegar essas informações aqui e dizer o que é que mudou. O que é que mudou a partir do que eu recebi? Porque a gente vai dar uma devolutiva não só para o colaborador que notificou, ele estava falando sempre daquela questão, uma notificação sempre daquela questão, e o problema persistia. O problema foi mudado a partir desse número de notificações, porque a gente entendeu o quanto era necessário promover essa melhoria. Tem uma gestão da qualidade e segurança do paciente muito bem atestada. A acreditação, ela vem para fazer isso, para a gente pensar aí numa sistemática, por isso que existe o ciclo da acreditação, que é a tal da melhoria contínua. A gente vai sempre passar por visitas externas, para que essas visitas externas, essas auditorias externas, consigam enxergar coisas que talvez nós não estamos enxergando. E também para essas auditorias externas validarem o que nós temos de práticas internas. A gente tem práticas lá na gestão da qualidade
de auditorias. Essas auditorias são auditorias de processo, auditorias clínicas, auditorias de registro seguro, uma série de auditorias. Mas a gente precisa ter a auditoria externa para que um olhar de fora venha nos dizer como é que a gente está. Pronto, a gente fecha aqui a importância da acreditação frente aos processos de segurança do paciente dentro da Vale. A gente vai ter sempre, a partir de agora, uma turma que vai vir para a Vale Infusões, a partir de dezembro, quando vocês estiverem acreditados, uma equipe indo para a Vale Infusões com um olhar externo, pensando em, será que a Vale está cumprindo mesmo com todos os protocolos definidos no padrão? O que é que a Vale pode avançar nesse padrão que a Vale escolheu? Como é que a gente pode ajudar a Vale? E essa avaliação acontece de forma contínua. Esse aqui é um ciclo exemplo. Aqui é uma visita inicial, a avaliação inicial, a avaliação de certificação, que é o que vocês vão passar. Conquistei o certificado, vou para a manutenção. E isso continua. Isso continua. Eles vão sempre fazer a visita, vão sempre retornar para que a gente continue. Isso aqui eu trouxe para vocês, porque foi um trabalho maravilhoso de uma turma de enfermagem sobre a relação da acreditação com a segurança do paciente. Qual foi a lógica que a turma fez isso aqui? Eles entenderam, eles pesquisaram, perguntaram aos enfermeiros especificamente qual o impacto que eles sentiam da acreditação. E combina muito com o que eu estou falando aqui. Reconheceram a acreditação como meio de impulsionar e incrementar o cuidado seguro, em especial pelo uso racional dos protocolos e estratégias de segurança assistencial. Isso aqui é um depoimento real, aqui abaixo, eu vou ler para vocês. Porque muitas vezes a gente vê tantos erros que acontecem e você vai ver quando está se aproximando da certificação. As pessoas começam a melhorar para eles, os auditores externos, não pegarem as falhas que estão acontecendo. Percebam aí como tem também a questão da acreditação, da avaliação externa, movimentar tudo que a gente está fazendo. Então, assim, a gente sabe, meu Deus do céu, Cláudio vem aqui no final do mês, em setembro. O que é que a gente tem que fazer para deixar tudo aqui para o Cláudio ver, para ver que está ok? E olha que Cláudio é só assessor. Cláudio está assessorando vocês, acredita estar aqui para ajudar vocês. A avaliação, no entanto, ela vem para cobrar de vocês, para conferir de vocês se aquilo ali está correto. Ela não vem fiscalizar, ela não vem culpar ninguém, ela só vem saber se está à frente daquilo. Eventualmente não vai ter a simpatia do Cláudio, não vai ter a beleza, a simpatia da turma da Acredite, mas eles vão vir para acompanhar vocês nessa situação, nessa teoria. Se eu pensar nessa prática aqui, que foi falada aqui embaixo, isso é a coisa mais real que acontece. Tem uma turma que arruma a casa para acreditação. Isso é uma prática que acontece em muita instituição. O que é que a gente tem desse impacto se a gente pensar no processo de acreditação de fato? A acreditação é um processo aí que vai buscar melhoria contínua. Se eu só arrumar a casa para os avaliadores externos, eu talvez não esteja fazendo o que cumpre, o que preconiza a acreditação, o que preconiza os protocolos, as minhas estratégias de segurança, porque eu estou fazendo só para os outros verem. A acreditação, por mais que ela venha exigir, que ela venha auditar a gente, que ela venha avaliar, ela vem também lembrar a gente que a gente tem que sempre ter uma cultura instaurada internamente. E essa cultura interna, para que esses processos de fato aconteçam, eles exigem isso aqui, ó. Exigem isso aqui. Mudança de postura. Eu vou até fazer hashtags ali, que a gente na outra reunião tinha pensado, eu botei as hashtags aqui para a gente pensar junto. A acreditação, ela significa a adoção aí de um novo status de qualidade e excelência. No momento em que a Vale Infusões disser que está acreditada para o mundo inteiro, para o Brasil, para o mercado, quando a Vale colocar lá no seu, na sua rede social, recebemos o certificado de acreditação, somos Zona 1, significa que vocês são mais qualificados que muitas outras instituições. Com essa situação, vai ter uma mudança de postura da instituição, nem mudança só dos profissionais, é da instituição. Ela tem que se apresentar diferente, ela tem que se mostrar diferente. Hashtag Somos Todos Vale, hashtag Qualidade Vale. Porque a gente vai mostrar a qualidade que a gente tem através dessa certificação que é dada para a gente, através desse símbolo que é dado para a gente. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Faz sentido para vocês que essa mudança de postura da instituição vai mostrar essa qualidade? Porque eu vou ter um status novo. Eu vou ter uma situação ali dizendo, ó, vocês são excelentes, vocês têm ONA, vocês têm um certificado, vocês têm uma acreditação para dizer, para chamar de sua. E no final, com essa qualidade, com essa excelência,
de fato, a gente vai ter um cenário que todo mundo vai conseguir visualizar não só a qualidade prestada para o paciente, mas a segurança do que a gente faz. E principalmente a gente. Eu confesso que eu fico muito grato quando eu faço as coisas certas sem que as pessoas estejam vendo. Tem até uma frase da qualidade que diz sobre isso, né? Que qualidade é fazer o certo sem que o outro esteja vendo. Minimamente, se a gente pensar em segurança do paciente e as práticas de segurança, a lógica é sempre essa. É eu tratar o meu paciente, eu cumprir com as metas internacionais, eu cumprir com as ações que são propostas de segurança do paciente, com o que a instituição está promovendo com a gente, para que a gente faça o correto para a gente e também para a instituição, para o paciente. Deixa eu passar aqui só para esse último slide. Só uma frase para finalizar as referências aqui. Se a saúde é o direito de todos, a segurança do paciente não pode ser um privilégio para poucos. Eu sei que a Vale está se propondo a passar por uma acreditação, e a acreditação, ela reforça essas práticas de segurança do paciente, ela reforça as práticas de gestão da qualidade. Se você trabalhar em outra instituição, para quem trabalha, por exemplo, como eu trabalhei em instituição pública, pelo menos a minha bandeira era mais qualidade no SUS. Era levar a segurança do paciente no SUS, porque a instituição privada, por exemplo, ela consegue potencializar demais algumas ações. Já a pública, ela é mais assim. Então, me dava orgulho de ir para a instituição pública, por exemplo, e ver uma meta, nem que fosse uma única meta ali de segurança do paciente sendo cumprida, sendo aderida na adesão. Então, que a gente consiga promover dentro da nossa instituição privada todas essas situações para que as pessoas conheçam que existe segurança, que é possível ter segurança dentro da instituição, não só por sermos privados, mas porque somos profissionais, e profissionais de saúde estão em busca ali de não causar dano ao paciente, de melhorar o paciente, de deixar o paciente mais feliz, mais alegre, no caso da Vale Infusões, conectar aí o paciente e a sua qualidade de vida também, que eu entendo que é uma missão de vocês. Tudo bem? Fui bem objetivo, não fui? Fui pontual. Querem falar alguma coisa? Eu quero que Cláudio dê uma palavra. Eu posso falar, mas deixa a turma se manifestar. Beleza. Eu perdi, saiu a turma aqui da minha tela, eu não estou vendo mais ninguém. Eu estava vendo um monte de carinhos, agora eu voltei a ver. Veja aqui, abra aqui. Você consegue fechar a apresentação, Alan, para a gente poder visualizar a tela de todo mundo? Consigo. Que legal. Bom. Estamos muito felizes aí com a sua apresentação, agradecemos esse passo que a gente está dando hoje, né, com essa Semana de Segurança do Paciente, aí, para a gente fazer essa disseminação da cultura de segurança do paciente aqui na Vale, em busca da acreditação da ONA, né? E contamos aí com a parceria de vocês para que a gente alcance esse objetivo aí, pelo menos Zona 1, em dezembro. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar é que o pessoal que está online preencher o link com uma lista de presença que está no chat, tá? Para todos preencherem, para depois a gente ter a evidência dessa maravilhosa palestra aí ministrada pelo Alan da Acredite para nós. Muito bom. Eu gostaria de saber, a turma, eu vi falar que tem paciente assistindo, né? São essas meninas que estão sentadas aí? São essas jovens que estão aí com você, Vanessa? Não, aqui é o pessoal do administrativo. É com a Indira. É com a Indira, isso. Aqui é o pessoal do administrativo que está comigo aqui na sala de treinamento. Tá bom, que ótimo. A Indira, então, está na sala de infusão com a turma, é isso? Está na sala de infusão. Olha lá. Nossa, que responsa, tá vendo? Eu queria colocar assim, é sempre uma alegria estar com a Vale Infusões e pensar nesse dia mundial da segurança do paciente. Quando a gente olha para o Brasil, eu tenho um misto aí de sentimentos, né? Quando a gente olha para as instituições, o Brasil hoje é um dos países que
acho que o terceiro país com maior número de certificações de qualidade em saúde. Isso traz um orgulho para a gente, né? Mas o Brasil é um país muito grande, então todos os números do Brasil realmente tem que representar isso, mas a gente está muito longe ainda, né, do que a gente pode ser em termos de qualidade na assistência, de segurança, eu digo em termos do geral, né? Todo mundo sabe que saúde é um direito de todos, está lá na Constituição, a gente escuta isso há muito tempo, principalmente nas épocas de campanha eleitoral, né? E a gente tem, com muita clareza, a gente escuta isso. No Brasil, desde 2013, segurança é um direito de todos, né? A gente tem um atraso muito grande na história da segurança do paciente, se comparado com o mundo e com quem começou isso. A gente chegou muito depois, mas tudo no tempo que tem que ser. Então, desde 2013, o Brasil passou a ter a sua própria legislação voltada à segurança do paciente. A gente passou a ter uma diretriz, o Ministério da Saúde, a Anvisa, passou a cobrar, fiscalizar, a munir a gente de diretrizes sobre segurança do paciente. E a gente começa que bom que a gente faz parte desse exército que dissemina a cultura de segurança, a gente fala sobre segurança, a gente compartilha com os pacientes informações sobre segurança e da mesma forma que isso é um direito da gente enquanto paciente, que todos nós um dia, né, se torna um paciente, se torna um dever das instituições de saúde, se torna um dever dos profissionais de saúde, se torna um dever da gente que não é profissional de saúde, eu sou administrador, né, mas a gente que atua na área de saúde, nas empresas de saúde, seja eu do faturamento, seja eu da recepção, seja eu do call center, seja eu da higienização, a gente tem o dever de trabalhar para garantir que o atendimento das pessoas que vão na instituição que a gente trabalha seja seguro, né? Ninguém de nós, eu costumo dizer assim, ninguém de nós procura uma instituição de saúde para sair de lá com mais um problema. A gente procura uma instituição de saúde e, às vezes, o médico da gente tem uma dúvida se a gente está com uma determinada situação clínica, então ele pede um exame para ter um diagnóstico e decidir qual é o tratamento que vai fazer. Então, a gente busca uma instituição de saúde para ter uma informação de uma situação clínica ou para resolver uma situação que já está diagnosticada. A gente não vai numa instituição de saúde para sair de lá com um problema causado por um erro daquela instituição. E a gente não vai ser ingênuo, né, de achar que existem instituições perfeitas, porque as instituições são feitas de pessoas, de máquinas, de ambientes e de circunstâncias. Então, os erros vão acontecer. Mas as instituições que buscam se envolver com uma metodologia de acreditação, seja ela qual for, e buscam de maneira séria, elas assumem publicamente um compromisso declara para a sociedade, publicamente, que ela tem um compromisso maior em fazer certo, né? E tem um compromisso maior de reconhecer quando ela erra. Esse reconhecimento vem das notificações, né? Da gente comunicar na própria instituição, a gente falhou aqui. Então, a gente precisa informar para poder estudar e saber por que a gente falhou e trabalhar para que aquilo não aconteça mais, porque amanhã pode ser um de nós, né? Amanhã pode ser o filho da gente, amanhã pode ser a gente quando for ser atendido. E quanto mais a gente propaga essas práticas, a gente vai tornando o nosso ambiente mais seguro para aquelas pessoas que procuram, né? Então, saber disso, saber do que é segurança do paciente, às vezes os movimentos de acreditação ficam muito ali, naquelas metas internacionais de segurança do paciente, sobre evitar queda, evitar, né, a lesão por pressão, tanta coisa pode ser feita em cada setor da instituição para tornar aquele atendimento mais seguro, né? Quando a gente não erra no cadastro do paciente, quando a gente confirma os dados dele, quando a gente preenche o prontuário sem criar siglas, né? Quando a gente passa um plantão ou passa
uma informação de um colega para o outro, e a gente vai ali de forma clara, fazendo com que aquele atendimento seja comunicado da maneira mais segura. Então, falar de segurança do paciente vai muito além de tudo isso, que o pessoal da assistência está bem íntimo aí já com essa linguagem, com essas situações. É muito importante que a gente tenha esses dias, né? Todo dia é dia de algum santo, todo dia é dia de alguma coisa. Mas é importante que exista o dia da qualidade, é importante que exista o dia da segurança, para que a gente possa refletir mais sobre esses temas, né? E fazer com que em cada setor que a gente esteja, a gente possa se perguntar: quanto que seguro é o que eu faço todos os dias? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que levar para reflexão nas nossas reuniões. Aqui travou tudo. Cláudio, aqui não travou não, e tá tudo certo, tá todo mundo aqui Eu estou vendo as imagens de todo mundo parado aqui. Tá tudo certo. Eu estou vendo a imagem de todo mundo parado aqui, mas... Acho que a internet aí precisa melhorar. Eu acho que precisa melhorar aqui na sala, né? Mas eu acho que é bem isso, sabe? A gente sempre se fazer essa pergunta e sempre ser um curioso em torno da segurança do paciente, porque a gente todo dia tem que sair de casa certo que a gente não sabe das coisas, que a gente pode aprender hoje mais alguma coisa, que a gente trocando com o colega, trocando com a busca na internet das situações, a gente vai estar sabendo um pouquinho mais todos os dias e vai fazer melhor para as pessoas que procuram a empresa que a gente trabalha. É isso. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez junto com vocês, viu? Obrigada a vocês. Raquel, quer dar uma palavrinha? Vamos lá! Da próxima vez eu entro com outro nome, com câmera descoberta, hein? Deixa, eu tinha certeza que ela ia me aprontar essa, tinha certeza. Mas tudo bem. Sabe que eu estou muito feliz com esse primeira semana na Vale Infusões de Segurança do Paciente. Já vi isso em muitas instituições que eu passei. Sempre trabalhei em hospital geral, hospital grande, né? Então, de grandes instituições. E nunca imaginei que a gente estaria fazendo isso aqui na empresa, não porque a gente não preza a qualidade, mas que a gente ia tomar uma proporção, uma maturidade, uma importância tão grande dessa com o ser humano. Então, eu costumo falar que a qualidade ela está imputada dentro da gente. E eu estou muito feliz, eu só tenho a agradecer o Alan e o Cláudio, e todos vocês que estão aqui na minha telinha. Tenho vontade de ficar mandando mensagem um por um, beijo um por um, e muito feliz por a gente estar aqui reunido hoje nesse propósito, e não acredito que é só o paciente que ganha, né? O paciente, ele é o primeiro, mas faz muito sentido a gente trabalhar com segurança, né? A gente saber que o que a gente está fazendo para o paciente é uma segurança para ele e uma segurança para nós profissionais também. Então, você poder entrar numa empresa e estar seguro, baseado nos protocolos, baseado no que é correto, e eu faço das minhas palavras a mesma do Alan, é muito legal, é muito satisfatório quando a gente sabe, fiz correto, está correto, e se eu errar, vai ser sem saber, não foi proposital. Então, assim, aí na sala de infusão, amo vocês, Indira, Alex, Joelma e todos os pacientes que estão aí assistindo, olha o Sérgio, a Daiane, todos os pacientes, sou muito feliz mesmo, isso é um projeto que nasceu no coração da Raquel, e para mim essa materialização aí é emocionante, estou emocionada. Só tenho a agradecer a vocês, e eu acho que é só o começo da ponta do iceberg. Ok. Alguém mais quer colocar? Obrigada por Itaquera também, a equipe assistencial. A turma de Itaquera aí, a Liliane. Todo
Todo Quem mundo tiver aí condições de abrir a câmera, né, para dar um oizinho, né, para mostrar a Stephanie, carinho. A gente está sentindo Larissa, tanta falta de contato. doutora Ó, Fabiana, Fabiana, Gustavo, muito legal. O pessoal de toda a Itaquera também está participação com a aí do câmera pessoal. ligada lá na sala. Pós-plantão, hein? De banho tomado, já descansando agora. Que chique, hein, doutora? O pessoal de Itaquera está com os pacientes aí de Itaquera, então, assim, todo esse nosso trabalho... Ah lá, o pessoal de Itaquera dando tchau. A Lu, a Liliane, tudo isso é para vocês. Pessoal na recepção, então, está todo mundo muito bem engajado em um único propósito, né? Então, isso é muito satisfatório. Muito obrigada a todos. Uma acreditação agora, né? Disseminar aí essa cultura de segurança do paciente essa semana. Amanhã a gente tem evento em Itaquera, na sexta a gente vai ter evento aqui no administrativo e na unidade 9 de julho. Vou divulgar também o link online para quem não puder participar presencial, para poder estar assistindo virtualmente as palestras, que estão sendo elaboradas aí com muito carinho pela nossa governança clínica aí. Ô, Vanessa. Oi. Aqui é igual ao Faustão, né? Ó, sala do reembolso, central de agendamento, o tal do Samsung Galaxy, que acho que é a doutora Paula, Letícia Lima e Karina. Tem que mandar abraço para todo mundo, Cíntia, Raquel. tem que mandar abraço para todo mundo que estão aqui. Não falo Letícia, Fábio, Luana e Sandro da farmácia, financeiro e regularização e compras. Todos vocês, será que eu... Rita está levantando a mão, que eu não falei da Rita. Então, todos vocês... O que, Vanessa? Nós estamos aqui com a Tabata, com o Luiz, com a Dani, com a Mariana e com a Tainara. Olha a Cíntia, ela está no atendimento do Comfort Care, doutora Kátia. A Cíntia está dentro do consultório no nosso projeto Comfort Care, hein? Lindo, muito bom. Olívio, Tayane, a nova farmacêutica, Leilane. É isso, gente. Cada quadradinho aqui, que da forma que eu estou vendo, são os quadradinhos, né? Fazem parte de um time só. Isso é muito satisfatório, muito satisfatório. E aí, dia 27 e 28, a gente aguarda a presença do Cláudio aqui. Isso. Estaremos juntos, com muita satisfação. É importante, eu não sei se a Raquel já conseguiu dizer para vocês, eu vejo que tem 34 pessoas aqui, 33 pessoas conectadas, né? Vocês sabem que a Vale Infusão já conseguiu colocar no Congresso Brasileiro de Reumatologia desse ano uma boa prática de gestão, já está lá aprovado o trabalho, vai ser apresentado para o Brasil inteiro, vai estar lá divulgado para o Brasil inteiro, todos os reumatologistas vão ter acesso à prática do CUDSE, né? Então, a gente colocou o CUDSE como um exemplo a ser projetado para o Brasil inteiro, e já está lá, né? O congresso vai acontecer esse mês, e a doutora Kátia e todo mundo que participa do CUDSE de forma direta ou indireta, sintam-se orgulhosos, porque é a Vale Infusão lá carimbando um lugar especial no congresso de uma especialidade médica muito importante para o segmento de infusão. Eu sigo muito orgulhoso de vocês, viu? É só uma parte desse brilho que vocês estão construindo aí nessa história. Parabéns a todos. Muito Isso aí, bom. parabéns. Abraço para a recepção de Itaquera, Yasmin, está me mandando mensagem separada. Ô, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa para não tomar mais o tempo de todo mundo. É engraçado quando a gente fala do nosso filho, né? E a sensação que eu tenho, óbvio, né? Que a Vale é o meu filho e todos vocês são os meus filhos, né? E eu nunca vou falar que meu filho é feio, eu nunca vou falar que meu filho tem os defeitos, dá vontade de dar uns tapinhas, é preciso dar uns tapinhas de vez em quando, mas a gente corrige porque a gente ama. E quando eu falo do projeto Cuide-se, isso daí é um sonho, assim, meu, particularmente meu, desde quando eu trabalhava em outra instituição, e as pessoas achavam que não faziam sentido, e mesmo já tendo os recursos, porque já tinha os profissionais dentro da instituição. Só que eu não imaginava a grandiosidade disso.
comecei a perceber a grandiosidade quando vocês de fora começaram a vir e falar assim, isso não existe em lugar nenhum. Não tem essa forma e essa visão, esse tratamento. Eu achei que vocês puxavam um pouco o meu saco, mas aí várias pessoas diferentes começaram a falar mesmo, né? Então, tem 2 anos que a gente conseguiu entrar aí numa inovação da Eurofarma, a gente concorreu a um prêmio da Eurofarma, ficamos entre os 100 maiores do Brasil, com inovação na atenção à saúde. Aí você traz essa notícia agora do Congresso Brasileiro de Reumatologia, que é uma especialidade super na frente por conta dos imunobiológicos, mas tá aí, a doutora Fabiana vai quebrar esse recorde aí da reumatologia, vai pôr a gastro lá em cima, né, doutora? Opa, vamos junto. E só fala rapidamente o que você enxerga por aí por fora, com relação a esse projeto que é o Cuide-se. Você sabe que acho que é importante compartilhar com a turma, né? Nós da Acredite atuamos nesse segmento de infusão desde 2017, a partir de um projeto da própria Sociedade Brasileira de Reumato, e de 2017 para cá a gente já pôde conhecer em detalhes aí, deixa eu fazer a conta aqui rápida, pelo menos uns 18 serviços a fundo, serviços de infusão no Brasil quase todo, né? Só não a região norte, que a gente ainda não teve projeto para aquelas bandas de lá, mas do sul, no sudeste, no centro-oeste e no nordeste, e outras instituições que a gente passou fazendo avaliação pontual, um diagnóstico, que a gente tem a oportunidade de ver como funciona, e lógico, a gente sempre vai ver os pontos fortes e os pontos, né, a melhorar que cada instituição dessa tem. Eu sigo falando sobre vocês nas oportunidades, nas situações oportunas, né, colocando essa boa prática que é o Cuide-se. Quando a gente fala de boa prática, é aquilo que é referência, que é testado, que é validado, né? E essa validação, desde o momento que eu vi isso, eu disse, a gente tem que dar um jeito de apoiar que oficialmente esse Cuide-se, essa iniciativa da Vale Infusão, seja reconhecida oficialmente por alguém, né? E eu acho que o reconhecimento oficial a gente buscou também nesse congresso e vai continuar buscando, porque ninguém faz isso da forma que vocês fazem. Eu não conheci nenhum centro de infusão no Brasil que ofereça uma equipe multidisciplinar com um projeto terapêutico pensado no paciente como um todo que ele é, não só na doença do paciente, né? A gente ainda sofre muito desse mal, né, do doente, né? O meu doente e aquele indivíduo que traz uma doença, né, e a gente vai olhar para a doença. Não é essa a ideia. Lógico que os médicos e os outros profissionais de saúde, eles vão conhecer e vão lidar e vão conduzir o tratamento da doença. Mas o paciente, ele traz tantos outros fatores que colaboram ou não para a melhor resposta terapêutica. E olhar o paciente de forma da forma que vocês olham, eu ainda não encontrei. Se tem alguém, além da Vale Infusão no Brasil, praticando isso, eu ainda não tive acesso. Acho difícil, não impossível, mas acho difícil que exista, porque as melhores práticas de qualidade assistencial em centro de infusão, a gente está por perto. A gente conhece, a gente acessa, a gente sabe. Todos os serviços acreditados no país hoje, de infusão, serviços de reumatologia ou serviços de infusão específicos, a gente conhece, né? Então, vocês tenham muito orgulho do Cuide-se, vocês valorizem muito o Cuide-se, vocês cuidem muito bem do Cuide-se, porque isso é um dos grandes diferenciais que a Vale Infusão tem. Quando eu conto essa história, tem uma empresa lá em São Paulo que tem um projeto assim, né? As pessoas dizem, normalmente o empresário diz, e quem paga isso? O convênio paga isso? Eu falei, quem paga isso é a decisão do nível de qualidade que se quer oferecer. Lá eles decidiram bancar essa qualidade
Então, é importante também que as pessoas que trabalham na Vale saibam, né, que a Vale banca esse padrão de qualidade, que isso é algo que não está na conta ali do procedimento de infusão do biológico, né? E, de alguma forma, vocês viabilizaram essa prática, e claro que isso traz um diferencial estúpido para as pessoas que são beneficiadas com esse protocolo, com essa estrutura multidisciplinar. Então, é muito importante, e eu entendo, Raquel, você, no sentido a gente que está muito dentro da casa, que a gente está sempre ali olhando para dentro, a gente tende mesmo a não perceber, às vezes, essa situação de grandiosidade que, às vezes, a gente tem. Mas os movimentos pela qualidade forçam a gente a ter esse olhar de provocação. Eu penso que essa é um exemplo, mas eu acho que a gente vai ter que, até a certificação, encontrar outros exemplos de situações que vocês têm aí dentro, que fazem de vocês uma instituição competitiva que vocês são. Né? Isso não é elogio, não é puxação de saco, porque a gente não faz isso que a gente não vai querer enganar ninguém, a gente faz porque realmente precisa ser destacado para que vocês percebam o valor que isso tem. Eu acho que isso tem que ser muito bem olhado, assim como as iniciativas de inovação que vocês têm em tecnologia, que isso é algo que é muito forte na Vale, né? Essa inquietação de vocês por projetos, encarar um projeto de acreditação não é para qualquer um. Tem muita gente em processo de acreditação ou acreditado, mas tem pouca gente fazendo qualidade de verdade. Existe uma diferença de quem faz acreditação e de quem faz qualidade. Existe uma diferença, eu posso dizer isso com toda a segurança do mundo. E a luta de vocês tem sido pela qualidade. Não é à toa que eu fico aí pertinho, falando com vocês, querendo estar próximo, não, porque vocês decidiram fazer qualidade, e isso é muito importante para nós, que acreditamos nisso, como um diferencial competitivo. Vamos seguir em frente, eu acho que tem muito a se fazer, e tem muito para o Brasil conhecer vocês. A gente deu um primeiro passo nesse congresso, a certificação de vocês vai jogar lá vocês na lista de acreditados no portal da UNA, é mais um passo, mas tem um congresso europeu, tem um congresso americano, que são grandes, que a gente pode muito bem levar o Cuide-se e tantas outras práticas da Vale Infusão. O que é que vocês acham? Não é não? Vamos colocar o nome da Vale, a cara de vocês, para o mundo inteiro conhecer. The Books on the Table, a doutora Cata está falando. Tem problema, doutora, tem aplicativo para a gente se comunicar em qualquer língua, até em alemão. A gente vai embora. É isso, Raquel. Isso aí. Muito obrigada, então. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Alguém mais? Podemos encerrar? Ana? A nossa gestão de pessoas. Acho que podemos encerrar. Obrigada, Alan. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos. Cada carinha e cada câmera fechadinha, que eu sei que os fones de ouvidos estão aí também nos ouvindo, né? Sabe as palavras, colocaram aí no chat aí também. Eu compartilho de tudo isso, Cláudio, como eu falei na nossa última reunião, ninguém se solta a mão de ninguém, e a gente vai junto e firme aí para a nossa certificação no final do ano. Tenho a fé em Deus e acredito em cada um que está aqui, que está dando a sua cota de contribuição para que isso aconteça. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Alan. Obrigada, Cláudio. Obrigada a Um abraço, todos. pessoal. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.